Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estamos batendo um papo. Aliás, começamos a falar sobre essa questão da santidade, mas começamos neste segundo bloco falando sobre essa santidade que está vinculada à atitude pessoal, aquilo que a gente não consegue ficar encontrando só nos altares, que é a referência dos santos, obviamente, por toda a nossa igreja, mas aquilo que está no nosso sangue, no nosso trabalho, no nosso ofício, naquilo que cotidianamente a gente faz para que o reino de Deus possa acontecer. Então, por isso, quando a gente conversou com a Aline aqui, que participou e cantou 2 músicas para a gente, nesses 2 blocos anteriores, a gente vê esse testemunho de fé. Então, toda vez que você dá um testemunho de fé, você já vive esse processo da santidade. Então, não fique muito preocupado com as palavras que você vai usar, mas deixe que a ação do Espírito Santo, aliás, que o Espírito Santo tome conta da sua vida e a partir disso o seu testemunho vai fluir naturalmente. E isto nós chamamos de santidade. Quero lembrar aqui a Maria Adair Carvalho de Souza, ela é de Novo Cruzeiro, lá em Minas Gerais, pede oração pela sua família, pelos seus filhos, agradece a todas as graças recebidas. A Judite Rosa Simonetti, ela é de Vilhena, lá em Rondônia, olha só, de Canta Outro, pessoas mandando seu pedido de oração. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu, Judite? Ela apresentou aqui os seus pedidos de oração. Sadi Bilíbio, ele é de Santo Antônio do Sudoeste, lá no Paraná, também faz os seus pedidos de oração. A Irene Moraes de Andrade, ela é de Três Corações, em Minas Gerais, pede oração por Vinícius, pela libertação e cura de doenças, aliás, pela família, então que Deus possa abençoá-la cada vez mais. A Arina Carvalho Fraga, ela é de Porciúncula, lá no Rio de Janeiro, pede pela sua saúde e pela sua família. José Lopes de Medeiros, ele é de Campinas, no interior de São Paulo, ele coloca aqui vários nomes de pessoas pelas quais ele gostaria de rezar, então nós vamos colocar os seus nomes aqui e no final do programa a gente reza junto. Só para terminar esse último pedido, porque nós temos vários, mas depois a gente vai lendo cada um de acordo com o programa. A Mônica Balbino Silva Lima, ela é de Arapiraca, lá em Alagoas. Ela pede oração por ela mesma, por Rodrigo Mateus, por Cláudio e por toda a família. Muito bem, uma das coisas importantes para a nossa vida é sempre pensar nessa oração, como eu acabei de dizer, porque a oração sempre nos leva à santidade. Não tem como a gente pensar de alguma outra maneira a santidade se a gente não reza. Quando a gente perde esse foco da oração, a gente perde esse contato com Deus. A gente pode dizer assim, que cada pessoa reza de uma maneira, a gente sempre fala disso, coloca isso, mas é que às vezes nós temos a dificuldade de nominar isso, dizer assim, isso de fato é oração? Então, para que você entre em intimidade com Deus, você precisa de um momento específico. É claro que quando você vai para o trabalho, você reza, você está em contato com Deus. Quando você está fazendo as coisas dentro da sua casa, nas tarefas do lar, onde quer que você esteja. Você, ao longo dessas atividades, você também reza. É óbvio que sim, você está em contato com Deus. Mas quando você tira um momento específico, nós chamamos isso de intimidade com Deus. E aí, claro, a gente nomina isso como oração. Então, por isso, quando falamos de oração, nós falamos aquilo que preenche a vida de todas as pessoas. A oração é o que sustenta cada um no seu trabalho, é o que sustenta cada um na sua forma de ver o mundo, é o que sustenta cada um naquilo que ela precisa realizar, em tudo. E é aquilo que também sustenta a família. E uma das coisas importantes deste nosso Papa hoje é justamente essa preocupação com a família. Por isso, o Papa Francisco se encontra com os bispos em Roma para falar justamente sobre essa questão das famílias. Acompanhe esse VT comigo. No primeiro sínodo, o Papa Francisco vai lidar com o tema das famílias. Este encontro será dividido em 2 fases. Em outubro de 2014, os presidentes das conferências episcopais vão se reunir para discutir o assunto. Um ano depois, em 2015, os bispos e especialistas de todo o mundo vão viajar para Roma para botar para fora os principais detalhes pastorais. Para centralizar os tópicos da discussão, o Vaticano enviou a todas as conferências episcopais um questionário com 39 pontos. Estes incluem o conhecimento da doutrina da Igreja entre os católicos, a porcentagem de casais não casados vivendo juntos, suprir as necessidades espirituais de casais divorciados e homossexuais e a melhor forma de promover a cultura da vida. Além disso, há questões abertas relacionadas com outros desafios e propostas. Não são bispos discordando sobre o que pessoalmente acho.
Pelo contrário, é uma coleção de informações. Em termos de praticidade, não é uma a cada votação de católico, em vez de um padre transmitir a sua informação local, com base na realidade daquela paróquia e seus paroquianos. Cada conferência episcopal pode escolher a forma de recolher as respostas. Alguns, como o Grupo da Inglaterra e País de Gales, têm o processo de setup online, mas em qualquer caso, todas as respostas devem encontrar seus caminhos de volta para Roma antes de janeiro. Esse nosso Papa tem nos surpreendido com alguns assuntos, eu diria, no mínimo complicados. Não complicados porque são difíceis, mas complicados porque a gente ainda não teve, talvez, a ousadia de trabalhá-los de uma maneira um pouco mais aprofundada. É claro que todo Papa, todo Pontífice, ele tem tantas coisas a realizar, tantas preocupações a fazer, a imaginar ou a trabalhar, que algumas coisas, de fato, elas precisam ser devagar trabalhadas. E quando o Papa Francisco fala da família, é engraçado que o conceito que ele tem de família, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, e principalmente a partir dos meios de comunicação católicos, que é, nesse caso, um dos mais fiéis à palavra do Papa, e a gente tem que ter atenção a isto, ele fala da família de uma maneira abrangente, ou seja, todas aquelas pessoas que vivem de uma maneira intensa o sacramento em si, e a partir disso ele procura, a partir das reflexões, dando a cada um de nós a compreensão seguinte, que a família precisa ser trabalhada de uma outra maneira. Os relacionamentos têm que não voltar às origens, mas talvez qualificar aquilo que nós temos. Porque hoje, às vezes, nós temos dificuldade quando existe um casal, uma família, de saber quem de fato é pai, é filho e assim por diante, por causa da maneira com que se tratam. E esta é uma preocupação, porque às vezes hoje a gente vê pessoas que tratam os pais de uma maneira como se os pais fossem um objeto qualquer que apareceu na vida deles de qualquer maneira. E não tem esse respeito devido, fazendo com que aquela união se estabeleça a partir disso. Porque a vida familiar, ela precisa desse vínculo entre pai, esposa, pai, mãe e filhos. Se não há esse vínculo, a família fica um pouco a desejar. Então, por isso que o relacionamento entre si, o tratamento, o respeito, o diálogo, não vale apenas de pai, de esposo para esposa, mas entre pais e filhos também, claro, obviamente em primeiro lugar dos esposos. Por isso, é importante a gente sempre ter como referências estes ensinamentos do Papa, porque senão a gente perde de fato a referência e acaba achando que família é qualquer coisa que a gente encontra por aí. Família não, família é uma instituição para nós sagrada, que faz com que todos nós possamos, ao longo da nossa vida, nos realizar e ter as fontes, as nossas origens, para onde a gente sempre volta quando as coisas estão mais difíceis, quando as coisas precisam de um trabalho um pouco melhor. Você volta para a sua família, não são para os seus amigos que você volta, não. Então, por isso, eu estou de pleno acordo com o Papa Francisco quando ele quer trabalhar isso. Principalmente quando aquilo que ele fala está de encontro àquilo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a nossa revista Brasil Cristão. E eu quero aproveitar, peço até o Luiz para mostrar aqui, a gente tem frisado, mas vamos mostrar aqui, olha só. Essa revista Brasil Cristão é um canal de evangelização que nós temos. Essa é deste mês de novembro. Quero lembrar o seguinte, nessa revista Brasil Cristão, quem é o sócio doador, a gente sempre avisa aqui, não é por assinatura. É uma revista que todo aquele que faz a sua colaboração mensal com o valor que a pessoa acha que pode contribuir, esta pessoa recebe mensalmente em sua casa como presente essa revista. Junto com esta revista nós temos aquele livreto, eu vou até pegar aqui o livreto, me permitem aqui para mostrar também, eu vou pedir que o Luiz mostre, não sei se tem frisado, mas a gente já mostra aqui, olha só, esse livreto que é sobre as reflexões. Então, você que é sócio doador, tornou-se sócio evangelizador, você recebe a revista e este livreto que contém todas as reflexões do Evangelho do dia. Então, do dia 1º até dia 30 ou 31 daquele mês, todos os dias você pode ir lá no seu livreto e ali tem uma reflexão sobre o Evangelho daquele dia. Por que isso é importante? Porque te ajuda a ter força, a entender melhor a palavra daquele dia, te ajuda quando você for à missa, você entender melhor aquilo que o padre diz e, ao mesmo tempo, atualiza, porque sempre vem com alguns propósitos importantes. Por isso, seja um sócio evangelizador, torne-se um novo sócio, 0 operadora 19 3871 9620, liga para cá e diz, eu quero ser sócio, quero receber a revista Brasil Cristão como brinde e quero também participar desta evangelização. Por que eu disse isso? Porque na revista desse mês,
nós temos um artigo que diz assim: Santo, Santo, Santo. E como subtítulo, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E a primeira pergunta do artigo era bem questionadora. Diz assim: você é santo? Então, você que recebe a revista Brasil Cristão pode olhar na sua página, na página da revista, na página 10, e a primeira pergunta do texto é: você é santo? E aí continua o texto: olha, não pense muito porque a resposta ela é simples. Se a gente pensar demais, a gente vai dizer assim: não, não sou santo. E nesse domingo passado, nas nossas missas, a reflexão do Evangelho ou a temática, digamos, geral da nossa liturgia foi justamente isto: ser santo. E eu fiz justamente essa reflexão porque eu achei muito importante. Às vezes a gente tem a dificuldade de entender essa questão de santidade e acha que a santidade está voltada às emoções que nós temos na oração. Não confunda isso, não coloque isso em primeiro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Quando você coloca as emoções como ponto inicial para dizer assim: olha, eu sou santo porque eu consigo chorar na missa, eu sou santo porque eu consigo me arrepiar quando eu rezo. Não, isso faz parte das suas emoções, que é normal. É muito comum você ver pessoas durante a missa que se emocionam, principalmente durante a bênção do Santíssimo. Isso é normal. Cada pessoa tem a sua manifestação diferente. Eu acho isso muito bonito, porque é uma liberdade que a pessoa tem. Às vezes as pessoas perguntam assim: como que aquela pessoa consegue chorar durante a missa, consegue chorar durante a adoração? Eu acho isso muito bonito porque isso é um ato de liberdade diante de Deus fantástico. E não interessa quem está vendo ou quem deixa de ver, o importante é como eu me encontro diante de Deus naquele momento. Porém, a gente não pode confundir isso com santidade. Isso é uma manifestação daquilo que Deus apresenta na vida de cada um de nós. E tudo aquilo que é manifestação, a gente sempre tem que olhar com um pouco mais de cuidado, senão a gente mistura tudo isso. Continue se emocionando, não há problema nenhum, não tem problema algum em relação a isso, mas coloque a concentração também na forma como você rezar. Por isso, eu quero, nesse primeiro momento, tem uma frase do texto que fala assim, em relação à questão da santidade. A santidade, ela é a junção da oração, como você vê aí na sua tela. Ó. Santidade é a junção da oração e do testemunho. Só que passou bem rápido, tem como voltar a outra? Não. Depois, voltar a outra frase, se puder, depois eu gostaria. Porque, ali, ó, santidade é a junção de oração e testemunho. A graça santificante parte de Deus. Sabe por que eu quero falar disso? Porque às vezes, veja bem, e coloque bem isso no seu coração, guarde isso com todas as suas forças. Quem santifica você não são as suas atitudes, não é? Eu posso ser uma pessoa muito boa, posso ser aquela pessoa mais generosa que você conheça na face da terra, mas isso não quer dizer que eu sou santo. Não é isso que vai me santificar. O que me santifica é como Deus vê aquilo que eu faço, porque eu posso aparentemente ser muito santo, ser muito bom, ser muito generoso, mas lá dentro eu não sou. Lá dentro eu uso disso como uma máscara, como um autoprestígio, para dizer que é aquela pessoa santinha, que todo mundo pode confiar, mas na verdade não é isso que eu sinto lá dentro. A minha ação de bondade, ela é em função de um autoprestígio, ou para me aparecer, ou essas coisas todas. Por isso que quem santifica é Deus. Você pode correr para cima e para baixo, ser um grande mártir para você, mas primeiro você tem que ser para Deus, senão não adianta nada. Então, por isso, quando se trata de oração, por isso que a santidade, perdão, ela é a junção das duas coisas. Eu rezo e aquilo que eu rezo me faz dar testemunho. Por que eu estou frisando nisso? Porque quando o meu testemunho é de fato verdadeiro, a oração confirma isso. E aí não tem como existir charlatões por aí, ou charlatães, não tem como. Se a minha atitude de bondade ela é consequência da minha oração, confie. Se não for, aquela pessoa, de fato, faz aquilo por uma máscara, por um prestígio, por alguma coisa qualquer. É isso que dá, de fato, a característica daquilo que eu sou e daquilo que eu rezo. Então, Deus vai me santificar porque a minha oração fez com que eu pudesse viver plenamente aquele testemunho que eu estou dando. Porque aí, o meu gesto de bondade não vai ser um gesto de bondade apenas para ter pontos diante de Deus. E a gente não precisa querer enganar Deus não, viu? Não adianta a gente querer fazer isso, porque isso não acontece. Eu até diria que Deus está vacinado dessas nossas mesquinharias e a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta você
fazer igual a criança que pega a sua birra, que faz um monte de coisa para chamar a atenção de Deus, isso não adianta nada, porque Deus não se influencia por essas coisas muito mesquinhas da nossa parte. O ideal é rezar e a oração vai te inspirar. Todo projeto que ele nasce na oração e na bondade de Deus, e principalmente quando é a ação do Espírito Santo, ele vai à frente. Isso pode ser chavão, as pessoas podem falar todos os dias isso, mas é a maior verdade. Aliás, é a verdade que nós temos. Se tudo aquilo que você tem surge da oração, confie. Vá em frente porque é assim que funciona, tá bom? Próxima frase que eu tinha separado, teria como mostrar na tela já de uma vez? A próxima frase que eu tinha separado, olha. Deus encontrou em Maria espaço para a encarnação de seu Filho. Deus encontra em nós lugar de acolhimento de sua palavra. Eu queria até, antes de ir para o bloco, falar um pouco sobre isso também, pelo seguinte. Você acha que Maria, ela imaginava que ela seria a portadora da boa nova, que era o seu Filho Jesus? Você acha que passou alguma vez na cabeça de Maria, desde a sua infância, adolescência, olha, eu vou ser a mãe do Salvador, por isso eu sou aquela pessoa privilegiada? É óbvio que não. É claro que Maria foi escolhida por Deus desde antes de tudo, porque ele precisaria de alguém que de fato acreditasse piamente no seu projeto e se entregasse. Ele encontrou em Maria justamente essa pessoa. Por isso Deus foi velando a vida dessa mulher, mas por presunção ela jamais percebeu isso. Ou melhor, ela jamais pediu a Deus, olha, eu quero ser a mãe de Jesus porque eu sou a pessoa mais qualificada na face da terra para fazer isso, porque eu sou bondosa, eu cumpro as tarefas de casa, eu sou noiva de José, um homem que... Nada disso, nada disso. Maria colocou-se diante de Deus depois que ele anunciou, olha, você vai ser a mãe do Salvador. E aí o que ela fez? Eis aqui a serva do Senhor. Ela não pediu antes dizendo, olha, eu posso porque eu sou a mais qualificada, sei costurar, cozinhar, nada disso. E é aí que entra aquilo que nós acabamos de ler. Deus se encarna na nossa vida e se faz presente porque acredita em nós, em primeiro lugar, como acreditou em Maria. Agora, basta que você também acredite. Então, por isso, nosso programa de hoje quer trazer essa reflexão da santidade, aquilo que faz com que os nossos trabalhos sejam, de fato, trabalhos de fé. Se a gente acredita, e pela oração a gente tem certeza disso, é isso que Deus quer de cada um de nós. Muito bem, vamos para o breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante só, a gente vai para mais um bloco conversando sobre santidade. Até daqui a pouco.